Hoje nós vamos falar sobre menopausa. Não saia daí, o Viva Saúde já está no ar. No Viva Saúde de hoje nós vamos conversar sobre esse assunto super interessante, principalmente para as mulheres e familiares que estão vivenciando esse momento, a menopausa. Nós vamos entender a diferença entre climatério, menopausa e tudo que está relacionado a esse tema. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero agradecer aos nossos apoiadores Unicred e Maria Rocha. Então, o Viva Saúde de hoje traz esse tema, falando sobre climatério, menopausa, porque realmente é um tema que está ligado à história de muitas mulheres, a vivência, esse momento que elas estão vivendo, e não só elas, aos familiares e a todas as pessoas que estão no seu círculo de relacionamentos. Vamos entender melhor por quê? Apresentando então a nossa convidada de hoje, ela é médica, ginecologista e obstetra, é a doutora Carla Cristine da Silva Conceição. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso espaço. É um prazer estar aqui hoje conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Doutora, vamos começar trazendo essa pergunta, então. Qual é a diferença entre climatério e menopausa? Eu acho isso importante, porque os conceitos se confundem e às vezes as pessoas se confundem aonde é que elas estão, Sim. Onde é que eu me encaixo nesse universo. Então, climatério é uma fase. E nós mulheres passamos por várias fases na nossa vida. A gente passa pela puberdade, depois a gente passa pela vida adulta, que é a menarquia, que é a fase que a gente menstrua, e a gente tem a fase final do nosso ciclo. Então, o climatério, que é uma fase, começa a partir dos 40 anos e ele vem marcado por algumas características. Então, algumas mulheres vão ter uma diminuição de fertilidade, então às vezes vai ser um pouquinho mais difícil de engravidar após os 40. Outras mulheres vão perceber alterações no seu ciclo menstrual, então ciclos mais curtos, os sintomas da TPM mais exacerbados, mais irritada, que até pessoas do seu círculo de amizades chamam a atenção dela, e ela começa a se perceber assim e chega para mim, olha, eu estou assim, e a gente percebe, e se a gente fizer a dosagem dos hormônios dessa mulher, os hormônios dela vão estar tudo ok. Mas os sintomas mostram que já existe lá nos ovários uma diminuição dos folículos e por isso talvez essa dificuldade de engravidar. E se eu tenho diminuição da minha função ovariana, eu tenho diminuição no meu nível de hormônio, o primeiro hormônio que diminui é a progesterona e esse ciclo mais curto, mostrando essa irregularidade da progesterona, essa TPM exacerbada, é que se justifica. Essa fase, ela vai durar, é uma fase final, então tu vai ficar mais ou menos uns 10 anos nessa fase, e a menopausa é um evento, que seria a data da tua última menstruação. Isso pode acontecer de repente, não mais que de repente, ou pode vir com alguma irregularidade, como a gente falou, os ciclos podem ficar curtos, os ciclos podem ficar a cada 40, 60 dias. Algumas mulheres que têm alguma patologia uterina podem ter sangramentos, hemorragias, então muitas mulheres acabam fazendo cirurgia nesse período, e esse é o motivo, até que ela tem uma menstruação. A gente anota essa data. Quando fica um ano sem menstruar, a partir daí ela entra na menopausa. E qual a importância da menopausa? Com a nossa expectativa de vida hoje, então a expectativa de vida de uma mulher é em torno dos 80 anos. Se a gente pensar que com 40 anos ela está no climatério e que ela vai morrer com 80, então ela tem 40 anos de menopausa. Então a gente vai viver metade da nossa vida nessa fase. Quando a gente tinha uma expectativa menor de vida, entrava na menopausa, a vida acabava. E hoje, a menopausa é um evento e a vida vai seguir muito tempo. Segue. Então, a gente tem que se preparar para isso. Interessante que a gente estava conversando rapidinho aqui antes de começarmos a gravar e tu falasse algo bem importante. A mulher não precisa sofrer na fase da menopausa. E aí, eu relembro aqui que a menopausa ela está muito associada, claro que é uma fase de transição, mas ela está muito associada a essa fase difícil que a mulher enfrenta, de sintomas, Quais são os principais sintomas, as principais queixas que chegam ao teu consultório por conta da menopausa? Então, a menopausa
É um evento que mostra a parada do teu ovário. Então, se o meu ovário para de funcionar, eu paro de produzir um hormônio estrogênio. E é a falta do hormônio estrogênio que vai dar os sintomas. Então, o principal sintoma, né, quando a gente vai ler, vai estudar e vai escutar as mulheres falando, o principal sintoma são as ondas de calor ou fogachos. São ondas de calor rápida, geralmente upper, da cintura para cima, acontecem durante o dia e durante a noite, interferindo na qualidade do sono, né? Então esse é o A mulher chega a acordar com esse desconforto. Então elas ficam vermelhas, elas tiram roupa, elas tiram pijama e é extremamente desconfortável, né? E atrapalha o sono da mulher e atrapalha o sono do parceiro. Aí um cobre, um descobre, um liga o ar. Então fica uma luta, sabe? Um embate. Sim. Então as mulheres chegam geralmente reclamando disso. Aí algumas chegam para mim que estão com alteração de sono por causa da onda de calor ou porque muda realmente a qualidade de sono pela alteração hormonal. Alteração de memória, alteração, indisposição para o trabalho, né? Indisposição para o sexo. Então ela gera uma série de sintomas e ela chega e fala, eu não me reconheço mais. Então ela chega para mim, eu acho que eu estou com depressão, eu acho que eu estou com problema de tireoide. E ela está na menopausa. Nem se dá conta de que pode ser a menopausa? Elas até vêm pensando, já também não estou menstruando mais, eu estou com atraso menstrual. Mas será que não é? Porque eu estou muito irritada, eu estou muito para baixo, eu estou muito, né? Será que eu não tenho que ir no neurologista porque eu estou esquecida? Aí a gente fala, calma, né? Calma, vamos fazer a tua dosagem hormonal, a gente faz a dosagem dos hormônios no sangue, né? E aí a gente vai propor um tratamento para isso. Mas as mulheres resistem assim a essa fase? Talvez pelos mitos diversos ou pelo histórico, né? Apesar de a gente estar no século XXI, né, e existe ainda um medo, sabe? Eu vou usar o hormônio, isso vai fazer mal para mim, vai fazer mal para minha mama. Então existe sim uma série de mitos, né? E o que a gente percebe é que a qualidade, eu sempre falo para minha paciente, tudo depende da tua saúde. Nem todas as que querem fazer a reposição hormonal ou algum tratamento para menopausa podem fazer o tratamento e nem todas as que podem querem fazer o tratamento. Então a gente sempre conversa, explica e respeita a vontade da mulher. Mas eu sempre digo o seguinte, a gente não precisa sofrer ou a gente pode fazer com que essa fase seja menos difícil, menos dolorosa, menos irritante, menos desgastante para essa mulher, para essa família, porque interfere no relacionamento do casal, no relacionamento das mulheres com os filhos e às vezes até no trabalho. Sim, então, sim, na sua qualidade de vida, né? Qualidade de como vida. um todo, né? E hoje uma mulher de 50 a mais, ela está no mercado de trabalho. Hoje as mulheres não estão mais se aposentando cedo, então as mulheres, e eu me coloco nesse grupo, nós estamos aí, estamos trabalhando, estamos produzindo, a gente tem que estar bem, eu não posso estar mal para atender o meu cliente. Sim, sim, tem que ter essa qualidade de vida em dia para transferir isso para todas as áreas da sua vida, né? Exatamente. Quando a gente fala dessas sensações, né, que surgem, né, os fogachos, por exemplo, né? A gente sabe que a questão hormonal está diretamente ligada. Mas tem algo que possa ser feito além da reposição, né? Isso. Mas no dia a dia mesmo, assim, para prevenir isso? Eu acho, né? Eu acho não. Existem os estudos e quando a gente faz qualquer estudo hoje, qualquer aula que a gente vai assistir de ginecologia nos congressos, a primeira coisa que eles falam, e falam exaustivamente, às vezes 1 hora e meia, é sobre boa alimentação. Né? Quando eu uso uma boa alimentação, que significa tirar os processados, tirar os ultraprocessados, acrescentar os alimentos à base de soja. Então, usar alimentos à base de soja ajuda. É uma boa medida, que a gente não tem o hábito de usar alimentos à base de soja, né? Sim. Suco, leite, Sim. proteína texturizada. Parece. Não com essa intencionalidade, pelo menos, né? Se utiliza, mas não... Mas eu acho que a gente usa pouco. Poderia usar mais específico. Então, no climatério, por exemplo, uma coisa que eu poderia ajudar a regular os meus hormônios era usar mais soja na minha alimentação. Então, a soja é legal. Se eu mudar a qualidade, né, se eu desinflamar, se eu usar alimentos anti-inflamatórios, tudo que eu
toda a resposta do meu organismo. Se eu tenho um organismo inflamado, se eu tenho uma reação de envelhecimento muito intensa, nada vai fazer muito efeito, né? E quando eu estou com esse organismo desinflamado, quer dizer, eu estou comendo alimentos orgânicos, eu estou comendo o cozido, o integral, o meu organismo está melhor e eu vou responder muito melhor, mesmo a tratamentos menos intensos, né? Como, por exemplo, a soja, como, por exemplo, alguns chás. Então, existem algumas coisas, é mito que algum chá ajuda. Existem chás que vão fazer esse efeito estrogênio-like, né, que a gente está falando, mesmo da soja, que vai melhorar o sintoma. A alimentação, ela pode ser uma saída, assim, para o dia a dia, né? É claro que não vai resolver todos os problemas, mas vai minimizar, né? Então, como tu deve estar conversando com todos os colegas, todo mundo fala isso. Sim, a alimentação, ela vem sempre. Eu sempre digo para as minhas clientes, tu pode te alimentar bem ou tu pode tomar remédio. A escolha é sua. Atividade física, tanto para ajudar no controle do peso corporal, que é uma coisa que na menopausa as mulheres reclamam muito e põem a culpa nos hormônios, né? Então muitas mulheres chegam para mim, eu engordei por causa dos hormônios. Não, você engordou porque mudou o teu metabolismo, porque passou dos 50 e hoje o teu corpo está segurando energia para a velhice. Então o nosso corpo que vive, né? A gente tem uma memória lá dos antepassados, aonde a gente tinha que caçar. Então o que ele entende nessa fase? Olha, nós temos que guardar energia porque ela está envelhecendo. Para quando ela não puder mais caçar, interessante isso, ela tem energia. Aí a gente vai envelhecendo e vai emagrecendo, né? E isso acontece. Então, olha, a gente tem que lutar contra a nossa genética, contra o nosso DNA. Né? Exatamente. Doutora, achei muito interessante quando falaste dos alimentos que desinflamam e dos que inflamam, né? Tu consegue dar alguns exemplos, assim, de alimentos que seriam contraindicados e outros que são indicados? Isso. Então, tudo que for processado e ultraprocessado, tudo que eu abrir pacote é ruim. Tudo que eu tende a inflamar o organismo. Tudo que eu descascar, tudo que eu colher no meu jardim é melhor. Então isso é fato, né? Isso é um critério para a gente saber. Já seria um bom critério. Né? Então hoje a gente tem um grande mal. Além de tudo isso, tudo que eu quiser comer, eu vou ter pronto no mercado, na padaria. Então as farinhas, que são ultraprocessadas, os açúcares, né? Eles são hoje os grandes vilões. Todo mundo fala do doce, do chocolate. Não é ele o vilão. O vilão é o açúcar e a farinha. Então, o que eu puder evitar, substituir por farinha integral, é saúde para mim e para minha menopausa. Interessante, muito interessante. Tem um outro ponto. Quando se fala de menopausa, há uma tendência, ou melhor, há uma predisposição para que as mulheres também estejam mais suscetíveis a alguns problemas, por exemplo, os ligados ao coração, problemas cardíacos, né? Hipertensão, enfim, Perfeito. E osteoporose, que são dois aí muito emblemáticos, assim. Isso. O que acontece? Quando a gente entra na menopausa, a gente perde o nosso estrogênio natural. E o único estrogênio que protege o nosso coração é o estrogênio natural. Mas tem o estrogênio like, tem o não sei, o bioidêntico. Nada protege. O que protege o coração da gente é o estrogênio natural. Dificilmente a gente vai ver uma mulher infartar antes da menopausa. Por quê? Porque nós tínhamos essa proteção. Quando a gente entra na menopausa e perde essa proteção, o nosso risco é o mesmo dos homens. Então, se eu não me alimentar bem, se eu não me exercitar, se eu não parar de fumar, se eu não controlar meu peso, eu vou ter infartos e AVC igual aos homens. E qual é a causa? O que mais mata a mulher? Tirando o câncer? AVC. AVC e problemas cardíacos, né? Que a gente passa a ter por essa perda. O estrogênio fixa o cálcio nos nossos ossos. Então, diferente dos homens que vão fazendo uma curva leve de perda de massa óssea, lá no final, nos 80 anos, todo mundo perde, a mulher, quando entra na menopausa, ela faz um grande degrau de perda de massa óssea, que a gente consegue atenuar com alimentação rica em cálcio e atividade física. Então, atividade física para prevenir problemas cardiovasculares e para ajudar na perda de massa óssea. E qual o melhor exercício para a gente na menopausa, para a perda de massa óssea? Musculação. Mas eu não gosto. Tudo bem. Se tu estiveres fazendo
Uma caminhada, por exemplo. uma bicicleta, legal. Já Só que são aeróbicos e a gente vai perdendo massa magra e vai acumulando massa gorda. E e a outra coisa que as mulheres se incomodam muito, a minha cintura, não consigo mais, está acumulando gordura na minha barriga. Quando a gente tem um perfil feminino de gordura, é no quadril. Quando a gente entra na menopausa, começa a adquirir gordura abdominal. E daí isso incomoda. Então essa mudança também mostra esses riscos que eu te falei e mostra essa mudança. Então eu começo a guardar gordura e perder massa magra. Então eu tenho que tentar inverter isso para envelhecer com qualidade, para ter força e para ter músculo e para ter osso, né, para chegar lá nos meus 80 bem. Como é que eu quero chegar aos 80? Essa é a grande pergunta. Interessante, né? A gente já fez episódio aqui sobre envelhecimento, até porque a expectativa de vida tá aumentando. Tá aumentando e precisa. Graças a Deus. Se envelhecer é bom, mas envelhecer com saúde é melhor ainda, né? Exatamente. Né? Acho que precisa, né? Mas quando a gente fala de atividade física, tem realmente os adeptos, mas há aqueles que são resistentes à musculação. Tem outros tipos de exercícios, por exemplo, pilates. Ele ajuda? Todos são bons, porque todos vão... se não for bom especificamente para os ossos, mas vai ser bom para as articulações, vai ser bom para a coluna, vai ser bom para o emocional. Quando a gente faz exercício, a gente produz antidepressivo natural. Então, isso é uma outra vantagem dos exercícios. É importante a gente fazer. Então, tudo que tu estiver fazendo, tá valendo. Porque se não ajudar para uma coisa, ajuda para outra. Então, se a gente falar no ponto específico, perda de massa óssea, o que vai ajudar na perda de massa óssea é a musculação. Mas tudo está valendo, porque se eu não estiver fazendo isso, mas eu estou ajudando a minha coluna, eu estou ajudando as minhas articulações, e eu preciso das minhas articulações para o futuro. Sim. Né? Então, por exemplo, eu não recomendo crossfit após os 50. Tem gente que vai fazer e está tudo certo, mas a chance da gente lesionar, e eu vou precisar dos meus joelhos, eu vou precisar dos meus quadris, eu vou precisar das minhas... Né? Depois Sim. é maior. Então eu tenho que me poupar. Interessante. Acho que a gente tem que ter bom senso. Sim, sim. Voltando à questão dos problemas ali que podem surgir na menopausa, né? Cardiológicos e essa questão da osteoporose. Mesmo que essa mulher nunca tenha tido histórico familiar, não esteja em grupo de risco, não tenha se preocupado com isso durante a outra fase da vida, ela fica suscetível, ela pode estar, ela entra nesse grupo de risco a partir da menopausa. A gente sabe que não é só isso, né? Existem fatores muito mais importantes. Existe um fator genético que tu colocou que é muito importante. Existe o fator estresse, obesidade, cigarro, que são muito mais importantes do que a menopausa. Mas a menopausa é mais um. Então, eu acho que eu posso ser uma gordinha, tabagista, sedentária e não ter problema antes dos 50. Mas aí... A menopausa agrava esse problema. Dali pra frente, o risco é... Né, até ali eu ia bem. E os homens, você pode notar que com 50 os homens começam a infartar. Percebe? 47, 48. E mulher não. Mulher vai um pouco além. Por quê? Por causa do estrogênio. Fico alerta, né? Fico alerta. Mas existem os outros fatores que são mais importantes. Sim, sim. Não adianta isolar e botar toda a culpa na menopausa, não é isso? Exatamente. Menopausa é um estado é um status hormonal que a gente vai levar por muito tempo. E eu acho que o grande recado, né, que a gente tem que levar hoje é o seguinte: eu estou nessa fase e existem tratamentos hormonais e não hormonais para essa fase. Então, cada tratamento vai ser individualizado conforme a saúde da mulher, a vontade da mulher, os riscos familiares dessa mulher. Mas nem tudo é hormônio e nem tudo é natural. Eu acho que a gente tem várias opções. Então, eu posso tratar ondas de calor com antidepressivos que vão melhorar a onda de calor, por exemplo. Eu tenho esses fito-hormônios que não são tão... Avaliados caso a caso. Caso a caso, que não são tão eficazes, mas que pode ser uma solução para quem não pode. Existe hoje as tecnologias, né, que vieram hoje, né, que é a radiofrequência, que é o laser, que são tecnologias para tratar o ressecamento vaginal, que é uma queixa que vem um pouquinho mais para frente. Atrofia, aí vem um outro assunto que é a síndrome urogenital, onde eu vou ter
perda de xixi e vou ter vagina seca causados pela menopausa. Causados pela menopausa. Pelo tempo de menopausa. E cada ano que a gente vive, essa atrofia, esses sintomas ficam mais intensos. Então, o tratamento da menopausa não é só para as ondas de calor, também para o ressecamento. Esse é um outro sintoma que acaba muitas vezes não sendo uma queixa muito exposta das mulheres, né? Mas a gente sabe que está muito associado também a esse tema. Exatamente. Elas vão chegar irritadas com o calorão, com a memória, com o que está acontecendo naquela fase. Isso vai durar em torno de 2 anos, né? Com o tratamento ou não, isso vai melhorar. Existem algumas mulheres que permanecem. Porque o calorão é transitório, né? O calorão é transitório. Ele acaba. Ele acaba. Tem mulheres que falam assim, não acaba nunca, mas são poucas. A grande maioria, 90%, 95%, acaba em 2 anos. Mas essa atrofia vaginal, essa perda da textura da pele, esse cabelo mais ressecado, esse cabelo mais fino, isso permanece. E aí eu tenho que conviver com isso, e daí o que eu posso oferecer para essa mulher? Que ou não fez o tratamento para menopausa, ou já fez e parou, ou enfim, continua incomodando, né? Continua incomodada com esses sintomas, porque ela vai viver muito, ela tem um parceiro, ela tem uma vida ativa. O que eu vou poder oferecer para ela? Então hoje, né, tá chegando para a gente já com comprovação científica as tecnologias que a gente pode usar para melhorar o ressecamento vaginal e essa síndrome urogenital, que é a perda urinária e a secura. É interessante que o homem, ele tem mesmo sendo parceiros, né, o homem e a mulher, eles têm se trata da questão sexual de maneiras diferentes, né? A gente falou aqui em outro episódio sobre a questão da fertilidade, por exemplo. O homem, ele nunca perde a capacidade de produzir espermatozoides. A mulher, ela chega numa fase, que é a menopausa, que não é mais fértil. Isso. Então, né? Então é um exemplo. Mas essa questão da sexualidade também, né? Ela é encarada de maneiras diferentes, assim, pelo homem e pela mulher, né? Precisa dessa troca. Eu não digo nem ser encarado. O que aconteceu? Eles descobriram remédios que fizeram com que o homem ficasse potente por mais tempo. Eu acho que esse foi o divisor de águas. Os homens, né? Eu já trabalho há um certo tempo, então eu via que os casais envelheciam juntos e, de repente, a mulher tinha uma atrofia, vagina ressecava, e o marido também perdia potência e tudo ia acalmando. O que aconteceu hoje? Com a medicação, os homens estão ativos por mais tempo. Então, além de eles poderem procriar porque tem espermatozoide, eles ficaram ativos por causa das medicações. E daí eu tenho um homem hoje ativo, um homem com ereção, e a minha parceira com ressecamento. Daí o que eu vou oferecer para ela? E criou-se um problema. Agora a gente, com as tecnologias, com os outros tratamentos, a gente está deixando essa mulher também mais disposta, mais disponível, para que essa vida de casal continue de uma maneira que agrade aos dois, porque Sim, também... justo, né? É justo. O que acontecia? Chegava a mulher lá, eu não tenho vontade, ou tá seca, por mais que eu tenha vontade não lubrifica, eu uso um gelzinho lubrificante, não é suficiente, e o meu marido quer. O que a gente vai fazer? Então a gente fala, calma, vamos tratar esse local, vamos diminuir esse ressecamento, vamos estimular a produção de colágeno, estimular essa mucosa que estava seca, vamos deixá-la menos seca, menos atrofiada, para que tu continues com a tua vida conjugal e legal. E quando a gente faz esses tratamentos com as tecnologias, né, que a gente, né, que hoje já existe na nossa região, eu tenho no meu consultório e sempre faço postagem lá no Instagram já disso. Por quê? Porque é um tratamento que a gente faz da mulher, mas que o marido agradece. Eles ficam muito parceiros, porque eles estavam com problema e a gente resolve o problema deles. Sim, importante é quando os dois estão felizes, né? Os dois. A gente faz tratamento para os dois ficarem felizes. Sim. Por isso que eu abri esse programa de hoje, falando sobre isso, que não é de interesse só da mulher. Exatamente. Né? O homem também acaba se beneficiando e com isso a família toda. E com isso todo mundo tá feliz. Todo mundo em harmonia. E aí, o que acontece junto com a menopausa? Normalmente os teus filhos crescem, saem de casa, os casais se aposentam e ficam um com o outro em casa. O que nós vamos fazer? Vamos namorar? Tem que se dar bem, né? Exatamente. No mínimo. Doutora, mas essa atrofia, ela tá sempre ligada à menopausa ou tem mulheres que não passam por isso? Essa atrofia, ela é
ela é uma consequência. Algumas mulheres sentem mais, tem algumas mulheres se machucam mais, se incomodam mais, outras mulheres se incomodam menos. E existe ainda um outro grupo, que são as mulheres, por exemplo, que fizeram um tratamento para câncer de mama e que a gente naturalmente provoca uma menopausa precoce. Sim. E essas mulheres começam a sofrer muito antes. Né? Então, menopausa precoce é aquela que acontece antes dos 40. Às vezes ela Por conta de um tratamento de saúde. Nesse caso, algumas Sim. mulheres, né, 0,4% das mulheres vão entrar em menopausa antes dos 40 anos. Agora, tu imagina, tu com 40 anos entrar em menopausa, com 50 tu estás com todos, tá muito sintomática, né? Todo esse efeito que a gente falou aconteceu 10 anos antes. Então, olha a importância do tratamento, da gente fazer. E tem aquela que teve uma doença e que em função dessa doença, por exemplo, né, um câncer de mama, ela, além de, ela toma remédios para inibir o hormônio estrogênio, o estrogênio dela, ela não pode ter estrogênio. E daí como é que fica? Para essa, fica muito difícil de lidar. E isso às vezes acontece com 40 anos, com 45 anos. Sim, a ocorrência da doença, com né? a ocorrência da doença. E daí as tecnologias, elas Mas vieram esses para tratamentos isso. se aplicam a esse grupo também. Tudo começou com esse grupo. Ah, E daí a gente viu que podia estender para as outras. sim. É uma dúvida, assim, bem... se a mãe entrou em menopausa com determinada idade, a filha tende a ter essa mesma história? Isso. A gente sabe que isso é toda... Queres ver como tu serás? Olhas para tua mãe. Isso é fato. Né? Ah, mas eu preciso de genética do meu pai. Olhe para sua mãe. E a gente percebe que quando eu tenho uma mulher que entrou cedo na menopausa, como é que foi a tua mãe? Como é que foi a tua tia? Como é que foi a tua avó? Então essa questão genética é bem Isso importante. influencia. E a genética materna. Influencia. Influencia, é fato. Agora falando de um ponto assim também que é muito curioso, que é a questão da fertilidade. A menopausa indica, então, que a mulher não pode mais engravidar. Perfeito. Certo? Mas até então, como saber se ela precisa lançar mão de métodos contraceptivos? Não precisa? Precisa mais ou menos? Então, hoje, tecnologia, né? Falei dos tratamentos que a gente tem para a ginecologia regenerativa para melhorar a mucosa. E, do mesmo jeito, existe muita tecnologia na parte da fertilidade, né? Então, está aí a Cláudia Raia, né? A Cláudia Raia era uma mulher na menopausa que fez um tratamento e hoje tem um bebê. Então, tudo é possível. Tudo depende do que tu queres, de quanto é a tua vontade de ser mãe. Então, até isso é possível. Tu consegues reverter uma menopausa, não com os teus óvulos, né? Aí seria, provavelmente, o dela foi de ovo doação, né? Mas, enfim, mas é possível, tá? Mas, voltando ao ponto que tu me falou, a gente sabe que a menopausa, ela vem como um evento, né? Que a gente sabe, a mulher tem que se cuidar, tem que lançar mão de métodos contraceptivos até 1 ano após a data da última menstruação dela. Até ali, a gente tem relatos de gestação espontânea. Pode acontecer, então. Já aconteceu de vir no meu consultório uma mulher de 44, de 46, o marido chegou, doutora, está na menopausa. De repente, a gente vai fazer um ultrassom e lá tem um bebê. Essa mulher fica braba, olha aí, dizendo que eu tô velha, que eu tô na menopausa e eu tô grávida. Então, mulheres não esqueçam, mulheres no climatério também engravidam, tá? E é uma fase difícil, porque às vezes a gravidez já tá até bastante evoluída até a mulher se perceber, porque ela acha que tá na menopausa. Então, quando é que a gente tem que cuidar? Até 1 ano após a menopausa. 1 ano após a última menstruação. Né? Então, a importância dessa data é exatamente para a fertilidade. Eu acho que para a fertilidade seria mais importante. E para as mulheres que fazem uso de pílula, por exemplo, ou de outros métodos, né? Que inibem a menstruação. Isso. Então, a gente tem que ver que os métodos hormonais... Quando a gente quer saber se a mulher está em menopausa, o que a gente faz? A gente faz uma dosagem hormonal, né? Para a gente ter uma noção de sangue. E laboratorial. Por ali a gente faz a dosagem dos hormônios na corrente sanguínea e ali a gente tem muita noção, né? Do que tá. A gente tem um mapa do que está acontecendo. E a questão do uso do contraceptivo, que às vezes as mulheres falam, mas como é que eu vou saber quando é que eu estou em menopausa?
Aí a gente diz que coisas, que sintomas vão acontecer. Então, às vezes, ela vai dizer assim, tá tudo bem, mas a minha vagina ressecou. Tá tudo bem, mas a qualidade do meu sono mudou. Tá tudo bem, mas eu tô sentindo um calor que eu não sentia antes. Então, outros sintomas virão que vão te dar uma noção de que tu realmente necessitas. Porque a pílula anticoncepcional de progesterona, por exemplo, que é um dos métodos que a gente usa após os 40, ela é um meio tratamento de menopausa. E daí a gente fica, e agora? Como é que eu vou saber? O teu corpo dará sinais, tu vais te perceber. Outros sinais. Outros sinais. Certo. Doutora, eu relacionei aqui alguns mitos e verdades. Ótimo. Acho bem interessante isso, porque acho que tá bem dentro do contexto popular, assim, né? As pessoas pensam, isso é verdade, isso não é bem assim. Vamos lá. A menopausa ocorre repentinamente. Do nada, assim, aconteceu. Pode acontecer, tá? Mas geralmente ela vem precedida de irregularidades menstruais. Geralmente ela vem de irregularidade. Agora, tem mulheres que um dia menstruam e de repente não menstruam mais. Isso é fato. Tu, de certa forma, já respondesse, mas eu vou perguntar de novo. A menopausa é uma questão de idade. A gente tem uma... Não é uma questão de idade, é uma questão hormonal, né? Quando a menopausa é um evento que marca a parada do funcionamento dos teus ovários, que tem uma idade média, 49 anos, né? Mas que pode acontecer antes dos 40 de uma maneira precoce, entre 40 e 49, uma fase que a gente considera de climatério, e às vezes essa fase pode se estender a 52, 54, até 55 anos. Essa seria a margem que a gente teria de esperar parar por si. Certo. A menopausa significa o fim da vida sexual? Nunca, jamais. Já temos a resposta. Muito pelo contrário, eu acho que é aí que a gente tem que se redescobrir enquanto mulher, né? E enquanto casal. E aí eu aproveito para falar de um ponto bem interessante, porque as mulheres, elas vivem esse tempo, também elas se redescobrem muitas vezes. Muitas vezes. Outro dia eu conversava com uma mulher, uma conhecida minha, que está enfrentando essa fase. E ela estava falando realmente que é um turbilhão, né? Não só fisiológico, mas emocional também. Ela estava se redescobrindo enquanto mulher, suas preferências, seus objetivos de vida, estava se reposicionando no seu trabalho, ainda muito ativa, né? Então é isso que a gente está falando. Junto com a menopausa vem muitas vezes o teu filho sair de casa porque casou, porque terminou. Mudanças, né? Muitas mudanças. O teu marido muitas vezes coincide com a aposentadoria ou não, né? Muitas vezes, hoje em dia, a gente percebe mulheres com outros relacionamentos, então às vezes tu também está iniciando... Refazem a sua vida. Refazendo a sua vida, né? E às vezes vem como muda o teu corpo, tu começa a falar, não, mas agora eu quero ver como é que eu sou, o que eu sinto e o que eu quero. Então eu acho que são essas fases, elas vêm realmente pra gente repensar, né? Existe uma fase que a gente tá criando filho, tem uma fase que a gente tá produzindo, que a gente tá gerando lucro e renda, e tem uma fase que a gente tem que, e o que eu quero daqui pra frente? Como é que eu quero envelhecer? Como é que eu quero viver? Com quem que eu quero viver? Então, eu acho que essas questões e o fato de a gente perder esse hormônio, né, de ele baixar, algumas mulheres encaram de uma maneira muito ruim, porque envelhecer todo mundo fala que é ruim, e eu acho que não precisa ser assim. Tem esse estigma, né? Tem esse estigma. Agora eu entrei na menopausa, agora eu sou velha. Quem disse? Onde é que está escrito isso? Perco o meu valor, entendeu? Né? Então, as mulheres estão aí mostrando que elas são empresárias, que elas são mães, que elas são mulheres, que elas estão trabalhando muito. Então, 50 hoje são os novos 40. Então, esse conceito, ele ainda existe, mas ele vai cair por terra. E como que eu quero envelhecer, a maneira, né, com todas essas tecnologias, né, então, tanto para face, quanto para vulva, quanto para o corpo, né, e para a mente, né, não cabe mais esse conceito. No jeito que a gente vive, do jeito que a gente chegou aos 50, 60, a gente está muito bem.
A gente está no mercado de trabalho, a gente está... Então, não cabe mais aquela coisa... Antes, quando a gente pensava numa mulher de 50 anos, era uma senhorinha de cabelo curto, branquinho, sentada costurando. Essa mulher, hoje em dia, ela não está mais aí. Não é mais isso que acontece. Não é mais o perfil que... Não é mais o perfil. Então a gente tem que realmente se redescobrir e se colocar no mundo. Como é que eu vou me colocar? Como é que eu vou viver os próximos anos? Apesar disso. Um outro mito ou verdade: terapia de reposição hormonal é a única maneira de aliviar os sintomas da menopausa? Não, não é. Existe a terapia hormonal, que é a que mais melhora, mas existem outras terapias que podem te ajudar também quando tu não podes ou quando tu não queres. Tu estavas falando sobre o receio que as mulheres têm, o temor que as mulheres têm muitas vezes, né? Por ter algum possível efeito colateral, o tratamento de reposição hormonal. Muitas mulheres falam, não, eu não quero nem pensar nisso porque eu sei que pode acontecer isso. Isso hoje já mudou? O que acontece, né? Então, a grande pergunta é assim, eu vou usar hormônio e eu vou ter câncer de mama. É o grande medo. Existiu um trabalho que foi feito há algum tempo com um braço específico de mulheres, aonde eles viram que uma combinação de hormônio, estrogênio mais progesterona, assim assado, aumentou o risco de câncer de mama. Tá? O que a gente percebe hoje? Que a dose, tudo depende do tempo que eu vou usar, da dose que eu vou usar e da minha saúde. Então, se eu tenho saúde, né, e estou sintomática, qual é o meu risco de realmente desenvolver uma doença e qual é o meu risco de desenvolver uma depressão, de desenvolver uma doença cardíaca, de desenvolver um monte de outra coisa se eu não usar. Então, tudo é bom senso. Né? Então, existe um risco maior? Existe até pelo fato de a gente viver. Quanto mais a gente viver, mais chance a gente tem de ter um câncer, principalmente na mama. Né? Isso é ano dependente. Não só hormônio dependente. E aí eu quero aproveitar e te perguntar o seguinte, nessa fase, se tem a mesma rotina de exames, de rastreio para a prevenção do câncer de colo de útero, do câncer de mama, se tem o mesmo cuidado? Isso. A gente começa a ter um cuidado de pedir as mamografias a partir dos 40, né? Então, daí para frente sempre. E enquanto as mulheres com essa vida ativa e se tem o colo do útero, a gente mantém as coletas de preventivo também. Se não tem a vida sexual ativa, tem que fazer também. O que talvez te eximir de fazer o preventivo é se tu não tem útero. Já que ele é a prevenção do câncer de colo. Então, aí tu pode, né? Mas nada impede que tu tenha te contaminado com algum vírus, HPV, por exemplo, na tua juventude, que ele não vai se manifestar numa idade mais avançada. Então precisa fazer esse monitoramento mesmo pós-menopausa. Pós-menopausa. Não, é aí que tá. Não é porque a menopausa chegou ou que eu não tenho minha vida sexual ativa que acabaram os meus riscos que eu não tenho que olhar. Muito pelo contrário, o cuidado tem que ser até maior, né? A máquina tá mais desgastada. Sim, mais vulnerável, né? Mais vulnerável. Vamos lá para outro mito. A gente tá quase chegando ao finalzinho dessa conversa. Todas as mulheres têm o mesmo sintoma? Não. Tem mulheres que às vezes chegam e não sentem absolutamente nada. Essas são as sortudas, né? E existem mulheres que sentem absolutamente tudo e muito e por muito tempo. Então é muito pessoal. E a menopausa envolve apenas sintomas físicos? Não. A gente falou, né, de perda de memória. Nossa. Essa questão de oscilação emocional. Desânimo. Então, muitas mulheres chegam achando que estão com problema de tireoide ou que estão com depressão. E pelo desânimo, pela falta de energia, da perda do estrogênio. Pode estar ligado à menopausa. Depois da menopausa, não há mais risco de gravidez. Isso um ano depois, é fato. É fato, né? É fato. E a menopausa é o mesmo para todas as culturas e etnias? Não. A gente sabe que existe um fator genético, né? E então muda, né? As características principais dos sintomas são mais ou menos os mesmos, mas a gente vê que às vezes na asiática pode variar. Pode variar. Doutora,
A gente está encerrando, né, essa conversa, mas valeu muito, assim, falar sobre esse assunto, trazer aqui, né, esclarecimentos, porque eu imagino que muitas mulheres vivenciem esse momento sem informação. A informação, ela traz um empoderamento para a mulher, né? Sim. Porque ela pode buscar recursos, porque ela sabe que não está sozinha. Exatamente. Eu acho que a grande mensagem é: existe tratamento para os sintomas e você não está sozinha, a gente está aqui para te ajudar. É verdade. E a tribo das mulheres passa toda por essa experiência, né? Toda. Chegou a maturidade, vai passar por essa experiência. E nós, como profissional de saúde, como mulher, a gente se apoia. E as mulheres são muito solidárias, né? Então, é muito legal, assim. Quando tu tá num grupo de amigas, sempre uma... Não, mas é assim, é assado, vai passar, vai melhorar. Isso é... Sim. É encorajador, né? E é acolhedor. A mulher acolhe. Sim, e as mulheres se acolhem. E isso é muito bonito. E informação também ajuda os homens a ajudarem as mulheres nessa fase. Exatamente. Então, às vezes, eles não entendem. Como é que tu vai explicar pra alguém o que é uma TPM para quem não tem hormônio feminino? Quem não vive isso, não né? vive, eles acham que é besteira. Sim. Só entende quem passou por isso, ou quem passa. Né? Então, aí a gente tem que ensiná-los, isso existe, isso não é besteira nem frescura. Muito bom, doutora, muito, muito obrigada pela tua presença aqui. Obrigada pelo convite, né? Sou cooperada Unimed, atendo as pessoas no consultório, né? E fico à disposição, né? Tanto aqui no videocast. E o espaço está sempre aberto. A gente vai ter outros temas aqui para conversarmos. Muito legal. Muito obrigada. Obrigada. A gente agradece a você que nos acompanhou até aqui. Lembra de compartilhar esse conteúdo com quem você conhece para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação de qualidade. Nós agradecemos também aos nossos apoiadores, Maria Rocha, Unicred. Fica por aqui. E até o próximo Viva Saúde.